Olá, eu estou aqui com o Alexandre Guzmão, ex-presidente da BMS. Alexandre, prazer ter você aqui. Obrigado, Renata. Um prazer é todo meu. É uma satisfação muito grande voltar a frequentar o canal da BMS. Bom, vamos falar das chuvas, né, que têm atingido de maneira tão cruel a cidade de Recife, a região metropolitana aí de Recife. O que você tem visto, Alexandre? Você tem rodado por aí, né? O que você tem visto? De fato, Renata, é uma tragédia que a gente tem hoje, né, na região metropolitana. Até ontem eram 106 mortes confirmadas. A grande maioria dessas mortes foram mortes em acidentes envolvendo encostas, envolvendo movimentos de massa. E, de fato, a gente tem como pano de fundo uma situação extremamente preocupante. De um lado, encostas ocupadas ao longo da história de maneira informal, e que, por isso mesmo, essa ocupação foi feita sem nenhum tipo de acompanhamento técnico, e, naturalmente, isso interfere de maneira decisiva nas condições de drenagem e na própria condição de estabilidade da encosta. E, por outro lado, você teve um evento climático atípico, que foi, além de você estar no meio do período chuvoso, já que aqui na região metropolitana as chuvas normalmente começam no mês de março, um pouquinho mais em abril, e vão até o mês de julho. Então, na semana passada, nós, no sábado, da sexta-feira para o sábado, nós tivemos todos os 10 municípios da região metropolitana com precipitações em 24 horas superiores a 200 milímetros. Em alguns municípios, até 300 milímetros. Então, quando você juntou essa ocupação, toda essa problemática que eu falei antes, com um evento de uma chuva intensa, de uma intensidade poucas vezes vista, e, ao mesmo tempo, já no meio para o fim do período chuvoso, né, da época chuvosa, você criou as condições necessárias para que a gente tivesse realmente uma quantidade muito grande de movimentos de massa, e, em muitos desses lugares, várias pessoas morreram em um mesmo acidente. Então, é muito triste a gente ver não reconhecer o avanço em relação à política de alguns desses municípios, em particular em Recife, é não conhecer o que acontece na cidade. Mas esse evento, para mim, ele deixou muito claro de que vamos precisar investir cada vez mais no que nós chamamos de medidas não estruturais, que são aquelas medidas que não necessariamente envolvam obras de engenharia, mas a gestão do risco, já que é impossível você tirar essa população inteira em pouco tempo, né, de curto a médio prazo, dessas áreas, e colocá-las em outros locais mais adequados, com novos habitacionais, seja porque a gente não tem uma política habitacional adequada no Brasil, que possa dar vazão a essas pessoas, as novas pessoas que precisam de habitação e as pessoas que vivem em área de risco, seja porque, mesmo que se tenha essa política, vai se levar algum tempo para você conseguir tirar uma parte dessa população na área de risco. Então, acho que a gente vai precisar se juntar com profissionais de outras áreas, das áreas sociais, da área de comunicação, para que a gente possa pensar em sistemas realmente eficazes de comunicação em eventos extremos que provavelmente passarão a ser cada vez mais frequentes nas grandes capitais, nas cidades, de modo geral, decorrente das mudanças climáticas. Uhum. A gente estava conversando antes, né, Alexandre? Você estava falando de um estudo feito que mostra um pouco dessas mudanças, dessas expectativas, né, de chuvas para os próximos anos. É verdade. Há uns 2 meses atrás foi publicado na Folha de São Paulo e foi também publicado no portal G1 um estudo do Instituto Nacional de Meteorologia, em que ele compara, né, os padrões de chuva das capitais
eu acho que não só das capitais, de algumas grandes cidades, as maiores cidades brasileiras, ao longo desses últimos 30 ou 40 anos. E eles concluem que o Brasil é um país cada vez mais quente e as chuvas cada vez mais intensas. E associam isso à mudança do padrão do clima, né? Essa questão das mudanças climáticas, onde nessas situações a gente tenderia a ter um maior número de eventos extremos, ou seja, eventos em que eu tenha chuvas de grande intensidade num período muito curto. Então, nesse estudo, por exemplo, ele fala que em São Paulo, dias de chuva, o número de dias com chuvas acima de 80 milímetros em São Paulo, que há uns 30 anos atrás era da ordem de 9 por ano, ou seja, 9 dias por ano em São Paulo, você tinha chuvas acima de 80 milímetros. Hoje, esse número, ou mais recentemente, passou para 16. E chuvas acima de 100 milímetros, que eram eventos normalmente da ordem de 2 eventos desses por ano, que passaram para ser 7. E isso ele coloca esses dados para várias cidades do Brasil. Então, isso só confirma que nós vamos ter que ter um cenário daqui para frente de defesa civil e de intervenção nessas áreas de encostas diferente do que a gente estava fazendo. E aí, Alexandre, como que a BMS pode atuar nesse sentido de pensar em soluções que não sejam necessariamente de engenharia, mas de repente, com a experiência que a BMS tem, ela pode contribuir nessa nova empreitada aí que é necessária pelo Brasil todo, né? Sim, eu acho que com o prestígio, né, que a BMS tem, que vai completar agora 72 anos, em julho, e com a qualidade técnica do seu corpo de associados, eu acho que a BMS tem um papel importante. Acho que é um papel de agregar outras associações técnicas que tenham interesses comuns, pessoal, por exemplo, da área de hidrologia, de drenagem, para que a gente possa discutir esse novo cenário que se apresenta e que parecia ser algo muito longe da vida de todos nós, que são os efeitos das mudanças climáticas. Então, isso é algo que está com uma velocidade muito grande, essa frequência dessas chuvas, ela muda muito tudo que a gente fazia ou faz até hoje e que a gente precisaria, digamos, pactuar novos procedimentos, novas diretrizes até técnicas, para que a gente possa contemplar essas mudanças que estão aí já. Então, acho que a BMS, tradicionalmente, tem cumprido muito bem esse papel de liderar essa discussão. É uma discussão que envolve uma parte da sociedade brasileira, né? São vidas que estão em jogo, e nossos eventos, como a Cobrai, que vai acontecer agora no final do ano, eles podem ser um excelente fórum para discussões como essa, além dos outros eventos dos núcleos, né? E também, eventualmente, de alguma iniciativa da própria Diretoria Nacional que possa tratar de uma maneira mais consistente desse tema diante desse novo cenário que está surgindo. Uhum. Tá certo. Alexandre, mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você acha que é legal falar nesse momento? Não, o que eu sempre tenho comentado nos locais que o pessoal tem me chamado para falar é que confiem na engenharia, confiem nos órgãos de defesa civil. Nesses eventos extremos, as pessoas devem procurar as informações que sejam confiáveis. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem uma cultura, né? uma verdadeira praga de notícias infundadas, e que isso traz consequências muitas vezes trágicas. Não há nada que a boa engenharia, não possa resolver, no sentido de prover condições para que essa população possa viver de maneira digna. Como eu tenho dito, as mortes são inaceitáveis. Os danos materiais a gente recupera, mas as mortes não se recuperam. Então, eu tenho certeza que a comunidade da ABMS, os geotécnicos, de modo geral, podem se engajar em movimentos que cobrem, né, do Estado brasileiro,
municípios, estados e a própria União, uma política de desenvolvimento urbano, né, adequada, e que a gente possa voltar a ter investimentos em infraestrutura urbana, porque é nas cidades que as pessoas vivem e é inaceitável a gente ter ainda acidentes como esses. Obrigada, Alexandre. Obrigado a você.